convidado de hoje é Patrick Sabatier, diretor de comunicação institucional do Grupo L'Oréal no Brasil. Que bom receber você hoje aqui, Patrick. Bonjour. Bonjour, bom dia, ou boa tarde, Bayard. Prazer estar com você novamente. O prazer é todo meu. Patrick, eu vou começar, na realidade, a nossa entrevista voltando um pouco lá atrás, quando você começou a atuar na L'Oréal como advogado. Quer dizer, a sua primeira formação, que foi feita na famosa Universidade de Bordeaux, foi, na realidade, uma formação em Direito. É assim que começa a sua vida, Patrick? Vamos dizer que minha vida começa um pouco antes. Minha vida começa em Mônaco, onde nasci. Depois cresci no Haiti, e depois do baccalauréat fui para Bordeaux para me formar em Direito. Então, e lá me formei em Direito e, para te contar a verdade, também muito em vinho. Mas fiz minha carreira mais com Direito nessa primeira fase que com vinho, que é minha grande paixão. Patrick, você, na realidade, entra na L'Oréal em Paris como advogado. Essa é a sua primeira função que você desempenha, e dali você vai, na realidade, tendo uma trajetória muito grande, uma trajetória, e você finalmente chega ao Brasil. Como é que foi esse seu encontro com o nosso país e, sobretudo, com a cidade do Rio de Janeiro? Alors, vamos dizer que foi um reencontro. Por quê? Porque depois de me formar em Direito, eu tive uma grande oportunidade, primeira oportunidade profissional, recém-formado em Direito. Eu fui para São Paulo trabalhar para o Grupo Danone durante 2 anos, junto com o escritório de advocacia em São Paulo, o Machado Meyer. Então, foi meu primeiro encontro com o Brasil, passou por São Paulo. Depois, voltando para a França, entrei na L'Oréal, fiz 15 anos, mais ou menos, dentro da direção jurídica, várias funções, mas sempre consegui manter esse relacionamento com a América Latina e com o Brasil. Então, desde essa época, consegui rapidamente ter a responsabilidade da América Latina, o que me deu muitas oportunidades de voltar, de visitar todos os países da América Latina e de voltar com uma grande frequência no Brasil. Então, nunca, desde 87, comecei meu namoro com o Brasil, com Rio de Janeiro, porque desde essa época descobri o Carnaval, então isso é amor à primeira vista. E voltei para o Grupo L'Oréal para criar uma nova função de direção das relações institucionais e comunicação, em 2006, em janeiro de 2006, voltei para morar no Brasil, dessa vez no Rio, e desde lá estou no Brasil, ocupei várias funções regionais, locais, mas desde 2006 estou baseado no Rio de Janeiro. Patrick, me diz uma coisa, o que é, em última instância, o Grupo L'Oréal? O que ele, na realidade, significa como produto final, ou ele tem vários produtos? Alors, o Grupo L'Oréal é o líder mundial da higiene e beleza. É um grupo que já tem mais de 110 anos de existência, onde tivemos 6 CEO, onde tem uma presença de uma família desde o início da empresa, dentro do capital, que chegou a trazer muita segurança para o desenvolvimento do grupo. É um grupo que também se reinventou, se transformou muitas vezes, mas realmente, se eu ia resumir, é um líder mundial, é o que a gente chama de pure player, então só faz produtos de higiene e beleza. Estamos presentes em todos os países do mundo, estamos presentes em todos os canais de distribuição,
estamos presentes em todas as categorias de produto, que seja maquiagem, que seja skincare, que seja para o cabelo, coloração, cuidado do cabelo, etc. Perfume, então estamos presentes em todos esses canais com marcas muito popular, muito acessível a marcas mais de luxo. E temos um portfólio de mais de 35 marcas internacionais a colocar à disposição do consumidor. Patrick, me diz uma coisa, uma das características do seu grupo é, sem dúvida alguma, a pluralidade. Vocês tentam desenvolver uma série de projetos que demonstram a integração da empresa com o mundo da diversidade. Você poderia me falar um pouco sobre isso, por gentileza? Com muito prazer. Eu acho que acabei de dizer que o grupo, eu posso testemunhar disso, porque eu tenho 32 anos de L'Oréal, então eu vi esse grupo se transformar, e aqui gostaria talvez de insistir um pouco sobre as recentes transformações que vivemos. Na realidade, e as recentes transformações que só vêm acelerando. Então, é um grupo que nasceu do marketing e da ciência, é um grupo que chegou a investir muito na inovação, na digitalização, mas é um grupo que acredita muito no propósito. E nosso propósito é de criar a beleza que move o mundo. E na L'Oréal, realmente, temos a certeza que o futuro tem que ser mais diverso, mais inclusivo, mais ético, mais sustentável e mais tecnológico, no sentido de tecnologia ao serviço do consumidor. Então, aqui, para te dar um pouco uma visão mais global. Então, nossa jornada de diversidade e inclusão, porque você aqui está me falando da diversidade e inclusão, é algo muito forte na L'Oréal. O grupo L'Oréal trabalha todas as diversidades e inclusões. Então, estamos trabalhando a equidade de gênero, LGBTQIA+, a parte étnico-racial, a parte equidade racial, a parte de inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente está abraçando todas as diversidades que pode existir nesse planeta. E estou falando de pessoas. Poderia falar também da biodiversidade, também em termos de ingredientes, mas esse é outro assunto. E aqui eu acho que isso vem muitas vezes falou do assunto da diversidade e inclusão. E o que eu gostaria de insistir aqui é que diversidade e inclusão traz riqueza para uma organização. A gente acredita muito em organizações plurais. Dessa diversidade e inclusão, você cria valor. Isso é comprovado. Economicamente falando, criar as condições dessa diversidade e inclusão se desenvolver vai criar, no final, valor para a empresa. E só para talvez falar de dois assuntos, poderia falar durante horas, mas, por exemplo, diversidade de gênero. Somos reconhecidos mundialmente, o Grupo L'Oréal, por ser uma empresa pioneira e modelo em termos de diversidade de gênero. Hoje, por vários rankings, várias premiações, hoje temos uma organização onde tem quase o mesmo percentagem, um pouco mais de mulher, mas quase o mesmo percentagem em toda a organização. Do comitê executivo do grupo em Paris, no comitê executivo do grupo no Brasil, em todas as funções de leadership, a gente tem essa igualdade de gênero. Temos essa igualdade de gênero no nível da remuneração, no nível de chance de promoção. Uma mulher que sai, que tem um bebê, que volta na L'Oréal, não tem, será que vou encontrar minha posição? Será que não vou perder uma promoção? Isso
de jeito nenhum. E chegamos ao que talvez será o mais difícil, chegar também ao mesmo nível de expatriado homem e mulher, que não é sempre fácil, porque tem mulheres que têm um olhar mais responsável para a família, então, antes de tomar decisões, estão vendo isso de uma forma mais familiar, quando o homem talvez vai mais para uma boa oportunidade, eu vou abraçar ela. Mas, realmente, em termos de diversidade de gênero, fizemos uma grande caminhada, 20 anos de trabalho muito importante, e eu acho que aqui gostaria também rapidamente de falar sobre a parte racial no Brasil. Acho que também uma jornada muito importante. E a parte racial e na diversidade e inclusão, de uma forma geral, a gente pretende ter uma jornada, vamos dizer, 360, completa, e queremos, por ser indústria de beleza, a gente está criando estereótipos. Sabemos, sabe? Vincula uma imagem muito forte. Então, a forma que a gente vai tratar o assunto da diversidade e inclusão é algo que pode impactar muito a sociedade. Então, temos uma responsabilidade a respeito disso, e a gente está buscando ter mais diversidade e inclusão dentro de nossas organizações, mas também no nível da inovação dos produtos, e no Brasil, a capacidade de desenvolver produtos para qualquer tipo de cabelo e pele, por exemplo, isso é diversidade e inclusão. E em termos de comunicação, como ser cada vez mais responsável e não ter um estereótipo que a gente vai replicar em nossas comunicações, e até o contrário, abrir essa diversidade e inclusão. E na parte racial, onde estamos trabalhando muito, porque sabemos que o Brasil, no mundo tem muitas coisas para fazer, mas no Brasil queremos ser a representação da sociedade brasileira. Então, precisamos trazer essa miscigenação, precisamos trazer mais pessoas negras dentro de nossa organização. Fizemos um acordo participando do movimento Mover. Começamos 12 empresas, somos hoje 50, para promover a igualdade de raça, para desenvolver a empregabilidade com grande objetivo em termos de empregabilidade, de formação, de educação, de letramento. Então, é uma longa jornada, uma jornada que nunca acaba, mas sim é uma grande prioridade para nós. Patrick, eu vejo assim, pelo seu discurso, que o objetivo da L'Oréal é criar valores importantes, valores éticos, valores, na realidade, de inovação, valores de compromisso com o consumidor final. Quer dizer, quando ela desenvolve toda essa política específica, eu entendo um pouco isso. Uma outra coisa também que eu vejo, Patrick, queria que você me falasse um pouquinho, é sobre a sustentabilidade. Quer dizer, quando a gente fala em beleza, em produtos, a gente fala um pouco em sustentabilidade. A empresa tem uma filosofia de sustentabilidade? A empresa tem isso. Aqui o que eu falo chamam isso de shift, de mudança. O grupo tive nos 15, 20 últimos anos uma visão que precisava mudar certas coisas. Então, fizemos mudança, por exemplo, entendimos que a gente precisava ir para uma universalização. Universalização quer dizer desenvolver produtos para corresponder ao pedido, à demanda do consumidor local. Por isso, decidimos abrir centro de pesquisa e inovação em vários países, na China, no Japão, na Índia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na França e também no Brasil. Entendimos também que a gente precisava avançar muito nessa jornada da diversidade e inclusão. Entendimos que a gente precisava avançar muito na jornada cultural, das mudanças de forma de trabalhar, das mudanças até da própria cultura da empresa, para abraçar essa diversidade, vendo das novas gerações, geração millennium, etc., e também para poder ter uma cultura que corresponde
melhor a todos os países do mundo, passar de uma cultura que no início era bem francesa, ir para uma cultura muito mais global. E em termos de sustentabilidade, não poderia ser diferente. A gente chegou a desenvolver faz 10 anos um grande programa de sustentabilidade para responder a esse grande problema. E entregamos os resultados do nosso primeiro plano o ano passado. E hoje, desde o ano passado, lançamos um novo programa que se chama L'Oréal for the Future. E aqui não é do lado, está no coração de nossa atividade. Por quê? Porque na L'Oréal acreditamos muito na ciência. Nascimos da ciência, o fundador da L'Oréal era um químico, e desde sempre acreditamos muito na ciência. Anteontem fizemos a 16ª edição para mulheres na ciência, para premiar jovem cientista mulher. Então, a gente acredita muito na ciência e a ciência está muito clara, ela alerta. Temos 10 anos para transformar de forma sustentável nossa forma de viver, de consumir, de fazer negócio. E temos uma obrigação de respeitar os limites de nosso planeta. E o planeta chegou a seus limites, estamos esgotando esses limites em termos de mudança climática, de escassez de água, de colapso da biodiversidade. E estamos num ponto sem volta, que vai impactar toda a sociedade, começando pelas pessoas em mais condições de vulnerabilidade. Então, para nós, muito claro, um programa L'Oréal para o futuro para trabalhar em todas as dimensões da sustentabilidade. O grupo foi reconhecido, a única empresa no mundo a ser reconhecido no ranking muito respeitado que se chama CDP, e durante 5 anos, já 5 anos consecutivos, conseguimos uma nota A para a mudança climática, o AAA, como se fala, mudança climática, conservação de floresta, conservação de água. E a gente pretende transformar nosso negócio de forma evidente, respeitando esses limites da planeta, em todo, em inovação, em fabricação, em todos os nossos processos. Queremos também empoderar o ecossistema, e aqui se trata de não somente a gente fazer as coisas, mas se trata também de colocar dentro nossos fornecedores, nossos clientes, nossas comunidades a nosso redor, nossos consumidores. E queremos também, terceira dimensão, trazer um benefício positivo para a sociedade e contribuir para grandes desafios. E aqui tem uma parte de protagonismo social com empoderamento feminino, tem uma parte de regeneração de floresta e de oceanos, tem uma parte de economia circular para encontrar soluções de reciclagem de todo o plástico. E nessa parte de contribuir para os desafios da sociedade, que vai além de nossa atividade, o grupo está investindo mundialmente, tem fundos para investir mundialmente 150 milhões, 150 milhões nesses 3 desafios, que é o protagonismo social, regeneração das florestas, oceanos e a economia circular. Muito interessante. Patrick, me diz uma coisa. Como é que uma pessoa faz para ingressar no Grupo L'Oréal? Como é que é feito o recrutamento e seleção aqui no Brasil, no mundo? Quer dizer, as vagas são abertas em algum lugar específico? Há, na realidade, pessoas que buscam no mundo inteiro perfis que tenham justamente a ver com todos esses projetos. Como é que é feito isso para alguém, por exemplo, no Brasil ou no Rio de Janeiro, que quisesse pertencer ao Grupo L'Oréal como colaborador? Alors, somos um grupo, pelas razões que eu acabei de te dizer,
O trabalho que a gente faz em termos de diversidade e inclusão, o trabalho que a gente faz em termos de sustentabilidade, essa busca do propósito está trazendo, além da parte de inovação, da aceleração digital, então está trazendo muitos candidatos. Somos um dos grupos que está mais procurado em termos de busca de emprego. Então, a gente está buscando realmente trazer os melhores perfis, mas buscando também trazer os melhores perfis com diversidade. Isso daí é absolutamente fundamental. Né? E em termos de processo, é relativamente simples, porque você pode imaginar da complexidade devido ao número de candidaturas através do mundo, que são em milhões cada ano. Então, aqui é muito simples, tem um site da L'Oréal Brasil, onde você entra na parte de recursos humanos, e onde aqui você vê as vagas abertas, e você coloca, até você coloca seu perfil, você coloca os tipos de vagas que te interessam para receber mensagem quando tem uma vaga que se abre, que pode estar alinhada com o seu perfil. Então, aqui é a primeira forma. A porta de entrada hoje é assim, através da inteligência artificial, que é o serviço do ser humano. Então, aqui facilita muito. E depois, de novo, tem processos seletivos, e de novo, a gente busca, depois são perfis, a gente busca um perfil de pessoas empreendedoras, de pessoas que gostam de inovar, a gente estamos trazendo o melhor, tentando trazer o melhor dos dois. É uma empresa mundial, mas tentando ter a velocidade de uma startup. Então, é uma mistura dos dois e a gente busca, de novo, pessoas que basicamente têm um espírito muito de cooperação, muito de ser empreendedor de seu próprio negócio. Na L'Oréal, você desenvolve muitas responsabilidades muito cedo e você é dono de seu negócio bastante. A inovação, de novo, nesse mundo de transformação é absolutamente fundamental, a resiliência. E, de novo, hoje, cada vez mais, estamos buscando esses perfis diversos. Então, todo mundo é bem-vindo na L'Oréal e a gente busca equilibrar os perfis para trazer a maior diversidade e inclusão dentro de nossa própria organização. Patrick, foi um prazer entrevistar hoje você aqui no Entrevistas com Bayard Boiteux, conhecer um pouco o seu perfil, ver na realidade que você transitou um pouco pelo mundo inteiro, não é? Você, na realidade, nasce na França, vai para o Haiti, imagina que experiência rica, vem para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, e você, na realidade, tem justamente essa cabeça de cidadão do mundo, não é? O que eu vejo em você, quando eu converso com você, é uma cabeça da solidariedade, é uma cabeça de uma visão plural do mundo, é uma visão, na realidade, muito rica, e talvez seja por isso que você simboliza efetivamente a L'Oréal. Patrick, eu queria que agora você, por gentileza, tecesse as suas considerações finais. Primeiro, te agradecer pelo momento, que passou muito rápido, então eu gostei muito desse momento. Minhas considerações finais são talvez considerações, porque estamos num mundo complicado, num mundo de polarização, num mundo... Eu sou, no final, continuo sendo muito optimista. Eu acho que estamos num momento de novo, de aceleração de muitas transformações. Acredito muito que o papel das empresas nesse mundo é fundamental. Acredito muito na capacidade de transformação, como falamos, de trazer propósito e de poder juntar o melhor do ser humano e o melhor da tecnologia, uma tecnologia ao serviço do ser humano para resolver muitos dos desafios que temos hoje em termos social, em termos ambiental. Então, continuo a acreditar e estar numa empresa como L'Oréal me permite acreditar porque a gente está trabalhando muito para essa transformação positiva de nossa planeta e de nosso Brasil,
porque estou no Brasil, estou no Rio e ninguém me tira desse lugar. Hoje tivemos a felicidade em receber Patrick Sabatier, que nos falou de vários assuntos, mas que, sobretudo, nos trouxe uma mensagem positiva, que uma empresa pode viver na realidade ao mesmo tempo com o ser humano e com a tecnologia. Talvez isso seja o que há de mais importante. Ele nos traz uma lição de vida. Patrick, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bayard, foi um prazer. Grande abraço.